Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Olha só, nós vamos para uma revisão marota, uma revisão maneira, uma revisão ponta firme para o vestibular Medicina Integrado Campo Mourão. Você que vai fazer o vestibular, já deixa o seu like aí, ó, porque essa videoaula, ela abrange teoria e exercícios. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. Sem mais delongas, galera, vamos para a questão número 1. Um estudante que deseja verificar as taxas de respiração de um vegetal terá que fazer seus experimentos analisando a atividade de que organela e preferencialmente em que horário? Muito bem, galera, vamos falar então de respiração. Respiração ela é promovida por uma organela chamada de mitocôndria. Isso mesmo, mitocôndria. Aliás, vamos fazer uma pausa aqui, ó. Devemos dividir a respiração em respiração anaeróbia, também chamada outrora de fermentação, apesar que nós não devemos relacionar como sinônimos, e respiração aeróbia. Quando a gente fala de respiração aeróbia, existem 3 estágios ou fases: glicólise, que ocorre no citoplasma, ciclo de Krebs, que ocorre no interior da mitocôndria, na chamada matriz mitocondrial, e cadeia respiratória, que ocorre em enzimas respiratórias citocromáticas das cristas mitocondriais, ok? Via de regra, a respiração celular aeróbia acaba produzindo um saldo de 38 ATPs, saldo este positivo, 38 ATPs. Modernamente hoje, nós conhecemos algumas vias glicolíticas que gastam com processos intermediários ao longo do caminho. Então a gente desconta esses processos intermediários. Aceitamos hoje que a respiração celular aeróbia pode ter aí 30 ATPs, 32 ATPs, dependendo da via glicolítica, ok? Mitocôndria é uma organela de dupla membrana, com DNA próprio, capaz de promover a autoduplicação. Dentro dela, temos organelas conhecidas por ribossomos. Quando a glicose, que é o açúcar, o combustível, adentra a célula, seja ela animal ou vegetal, a glicose vai passar por uma quebra. Reações químicas ocorrem, formando o estágio conhecido por glicólise, repito, no citoplasma, formando 2 moléculas conhecidas por ácido pirúvico ou piruvato, ok? De 3 carbonos cada. Temos aí um saldo positivo de 2 ATPs e formação de NADH. No ciclo de Krebs, que é a fase seguinte, no interior da mitocôndria, temos a produção de NADH e FADH2, além do que produção de ATPs. Na cadeia respiratória, uma enzima é primordial, chamada de ATP sintase. Ok, galera? Vegetal respira 24 horas, seja de dia ou de noite. Portanto, galera, vamos fazer a leitura do que ele fala? Olha só, um estudante que deseja verificar as taxas de respiração de um vegetal terá que fazer seus experimentos analisando a atividade de que organela e preferencialmente em que horário. Bom, a resposta ela depende de mitocôndria, então ficamos entre a letra B, C e E. Cloroplasto está fora desta questão. Por quê? Cloroplasto tem a ver com fotossíntese. A respiração ocorre em qualquer momento, em qualquer horário. Não é preferencialmente de dia e nem de noite. Portanto, a resposta correta dessa alternativa é a letra B, galera. Letra B, pode marcar aí, sem medo. Questão 2. Sobre gêmeos monozigóticos, pode-se afirmar que... Muito bem, galera, aqui vai um assunto interessante. Gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos. A palavra monozigótico significa que ele veio de apenas um zigoto, enquanto que dizigótico ele veio de 2 zigotos, podendo vir até de mais. Para formar gêmeos monozigóticos, ocorre um processo chamado de poliembrionia, onde o embrião divide-se em 2. Esses 2 novos indivíduos, que virarão então crianças, são idênticos, clones do mesmo sexo, apresentam o mesmo DNA. Já gêmeos dizigóticos, eles advêm, sabe do quê? Da chamada poliovulação. Quando a mulher acaba liberando mais de um ovócito secundário, pode ocorrer então a formação de gêmeos dizigóticos, também chamado de gêmeos fraternos. Neste caso, podem ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Mas uma certeza existe. Os gêmeos monozigóticos, também chamado de univitelínicos, ou ainda gêmeos idênticos, eles obrigatoriamente têm que ser do mesmo sexo. Já quando eu vejo gêmeos casalzinho, eu sei e tenho a certeza que são gêmeos fraternos ou dizigóticos. Gêmeos idênticos, via de regra, compartilham a mesma placenta.
porque o DNA é o mesmo. Gêmeos dizigóticos, via de regra, apresentam placentas distintas, placentas diferentes. Ok? Vamos lá, galera. Sobre gêmeos monozigóticos, pode-se afirmar que, letra A, em cerca de 1/3 dos casos, ou seja, 33%, surgem embriões que compartilham um córeo e uma placenta, porém têm 2 âmnions. Eles são geneticamente semelhantes entre si. Bom, vejam bem aqui, gente, essa questão ela é muito marota, ó. A maioria dos casos apresenta a mesma placenta, o mesmo córeo, e tem 2 âmnions. Se é a maioria, não pode ser 33% ou 1/3, tem que ser 2/3. Outra coisa, são semelhantes entre si? Não, galera, são idênticos entre si. Então a letra A, possivelmente, ela é falsa. B, em cerca de 2/3, galera, 2/3 é a maioria dos casos, surgem embriões que compartilham o mesmo córeo, âmnion e placenta. Não vão compartilhar o mesmo âmnion ou bolsa amniótica. Falsa, letra B. C, são geneticamente iguais entre si e sempre de sexo diferente? Eu alertei vocês que gêmeos monozigóticos apresentam o mesmo sexo. D, formam-se quando o ovócito 1, na espécie humana, é fecundado por um único espermatozoide. Falso, galera. É o ovócito 2, ovócito secundário. Errada a letra D. Letra E. Em cerca de 1/3 dos casos, vejam bem, 1/3 é a minoria, não é a maioria, surgem embriões que compartilham 2 córions, 2 âmnions e 2 placentas. E são geneticamente iguais entre si. Galera, eu não sei se essa informação é verídica, mas analisando que os outros itens são falsos e a letra E fazendo sentido por se tratar da minoria dos gêmeos monozigóticos, pode ser verdadeira a letra E. Geralmente, pessoal, tem que contar para vocês, ó, veja bem, a maioria dos casos é a mesma placenta que os 2 embriões compartilham, ok? Então nós vamos ficar como resposta letra E. Essa questão ela é marota, essa questão é difícil. Questão 3. Populações de plantas vivendo numa mesma área, a exemplo da batata e do algodão, pode dar origem a indivíduos poliploides. Este processo é responsável por um tipo de especiação, sendo denominada de... Galera, vamos falar então de especiação. Especiação ele entra como um tópico no evolucionismo, ou seja, evolução. Especiação significa a origem de novas espécies. E para formar novas espécies é necessário seguir um protocolo, galera, um cronograma, ok? As especiações que mais caem em vestibulares são especiação alopátrica e simpátrica. Na especiação alopátrica ocorre uma barreira geográfica, enquanto que na simpátrica não ocorre uma barreira geográfica. Ok? Esse ponto é crucial. Na especiação alopátrica, que é um bom exemplo para nós, ocorre com uma barreira geográfica, isolando 2 populações, portanto chamado de isolamento geográfico, tempo e mutações, formando novas raças. Essas raças vão sofrendo mutações, ocorre um isolamento reprodutivo e eu posso dizer que eu tenho 2 novas espécies. Na especiação simpátrica, não ocorre a barreira geográfica. As populações convivem, mas por algum motivo elas não se acasalam. O protocolo é o mesmo. Você tem, então, mutações, tempo, formação de novas raças, isolamento reprodutivo e, por fim, nova espécie. Existem outras especiações, a especiação parapátrica e a especiação peripátrica. Na especiação parapátrica, elas também, de certa forma, convivem numa mesma região, só que apresentando habitats distintos. Então, digamos que não cruzam-se com frequência, não há fluxo gênico. Já na especiação peripátrica, peri vem de periferia, portanto, são populações que estão na periferia de um território, não se encontram e não se acasalam, ok? Galera, aqui nós temos então o seguinte, batata e algodão são plantas que vivem numa mesma área, ok? Estão juntas, dando origem a indivíduos poliploides. Bom, indivíduos poliploides aqui seria mais ou menos o híbrido estéril. Este processo é responsável por um tipo de especiação, sendo denominada de... Por conviverem juntas, acaba acontecendo a polinização entre essas plantas, entre essas populações, formando indivíduos estéreis, poliploides. Então, por estarem juntas, trata-se de uma especiação simpátrica, galera. A resposta correta aqui é a letra E. Letra E, pessoal. Questão 4. Foi desenvolvida uma alface transgênica que recebeu o gene que codifica a produção do antígeno do vírus da hepatite B. Sobre essa vacina, marque a alternativa incorreta. Galera, aqui nós temos vários assuntos. Vamos por partes. Hepatite B é uma virose. Hepatite B é provocada por um vírus. A hepatite, como todas as outras hepatites, afeta o fígado. E assim sendo, o vírus reproduz
nas células, então, hepáticas. Compreende o que eu digo? Para contrair e adquirir a hepatite B, você pega através de fluidos corpóreos, como sangue, leite materno, esperma. Pois é, esses fluidos acabam transferindo esse vírus, o vírus que provoca a hepatite B. Logo, se você tiver prevenções como uso de camisinha, descartar as seringas, as transfusões de sangue de pessoas contaminadas devem ser descartadas, evitar que a mãe amamente a criança. Esses processos evitam a hepatite B. E aqui ele fala de vacina, galera. Vacina é uma imunização ativa. Você injeta no indivíduo o antígeno ou micróbio morto ou atenuado, com as suas proteínas, os seus antígenos. E aí o seu próprio corpo, você que tomou vacina, vai então responder, imunologicamente falando, àquele micróbio, formando a chamada memória imunológica. Nessa questão você tem transgênico. Então nós temos aí o material genético do vírus, da hepatite B, que agora está acondicionada na alface e expressa as proteínas do micróbio na alface. Então vejam bem, quando você come a alface e você tem contato com as proteínas desse vírus, antígeno desse vírus, o seu corpo então passa a produzir anticorpos de defesa e memória imunológica, ok? Então imagina você ser vacinado comendo alface. A ideia é essa. Vamos para a questão? Sobre essa vacina, marca a alternativa incorreta, galera. Essa questão também é marota, essa questão é difícil e demanda interpretação. Letra A, que era incorreta, hein, gente? Esse tipo de vacina poderia ser produzido em locais pobres, a baixo custo, resolvendo a questão da falta de vacina? Claro, né, galera? Um pé de alface aqui na minha cidade custa R$ 2,50, então dá para produzir em locais de baixa renda. Letra A é correta, eu não devo marcar. Letra B. É grande a dificuldade de transporte desse tipo de vacina para os locais de difícil acesso por causa da necessidade de climatização das mudas de alface. Suponhamos que você não saiba como que cultiva alface. Você não sabe se é difícil ou fácil a climatização. Então vamos pular a letra B. Vamos ver se nós encontramos alguma outra incorreta. Letra C. Ao comer dessa alface, as pessoas teriam contato com o antígeno, a proteína do vírus, produzindo anticorpos contra o mesmo. Isso é verdade, não devo marcar. D. Esse tipo de vacinação poderia causar um grande impacto na saúde pública, possibilitando a extinção de várias doenças. Galera, se esse tipo de manejo, se esse tipo de transgênico funcionar, dá para você ampliar para diversas outras doenças. A alternativa D ela é correta, eu não devo marcar. Alternativa E. Essa vacinação reduziria o risco de infecções por agulhas contaminadas, onde não há suprimento ideal de seringas descartáveis. Locais onde não tem seringas suficientes, imagina, você está no hospital e usa a mesma seringa com a mesma agulha. Se vacinar as pessoas dessa região onde tem baixo suprimento de seringas descartáveis, é uma possibilidade de protegê-los. Então a letra E ela é correta. Voltamos para a letra B. Você não sabe sobre a climatização de alface e tal? É grande dificuldade de transporte desse tipo de vacina? Não, galera. Alface se come em quase todo o Brasil. Então a alternativa mais absurda aqui, incorretamente falando, é a letra B. Letra B, galera. Marca a letra B aí, por favor. Ok? Questão 5. O branqueamento dos corais tem acontecido no ambiente marinho por causa de alterações como o aumento da temperatura da água e poluição. O que tais alterações, galera, provocam no ambiente para que esses animais se tornem pálidos ou brancos? Pessoal, vamos falar de branqueamento de corais, o branqueamento dos corais, um desequilíbrio ambiental extremamente mortífero para os corais. Bom, recifes de corais são formados por quinidários do grupo dos pólipos, pólipos antozoários. Quem são os pólipos? Animais fixos ou sésseis, do grupo dos quinidários, parente das medusas. Okay? Os corais correspondem a um ecossistema com uma elevada biodiversidade. Para formar coral, esses pólipos vão se reproduzindo por brotamento, crescendo um em cima do outro e deixando seu esqueleto de cálcio, onde outros crescem em cima, e os corais vão ampliando. O maior coral, a maior barreira de coral, encontra-se na Austrália e tem seguramente mais de 2.000 quilômetros de extensão. Os corais são coloridos porque existe uma relação simbiótica de amizade, de ajuda mútua com algas que dão um colorido. Essas algas são zooxantelas e zooclorelas. Por conta do aquecimento global e o aumento da temperatura das águas, faz com que essas algas proliferam-se exageradamente dentro desses pólipos, produzindo uma toxina.
Então esses pólipos expulsam essas algas, gastando energia para isso e ficando sem elas para o seu benefício. Sem a coloração, essas algas não têm alimentação suficiente, pois eram as algas responsáveis por grande parcela de alimentação desses corais. Os corais, então, morrem por falta de suprimento energético, ok? Assim sendo, tem a ver com aquecimento global. Vamos falar o que provoca o branqueamento. Letra A morte das euglenófitas? Não. B. A morte das bacilariófitas? Não. C. A morte das zooxantelas, que são pirrófitas. A cor da maioria dos corais resulta em grande parte desses organismos. Perfeito, galera. Letra D. Morte das feófitas? Não. Letra E. Morte das clorófitas. A cor da maioria dos corais resulta em grande parte desses organismos. As zooxantelas predominam sobre as zooclorelas da letra E. Portanto, em grande parte, tem a ver com as zooxantelas. Resposta correta, letra C, galera. Marca a letra C aí, ó. Perfeito, ok? Questão 6. A glândula tireoide produz os hormônios triiodotironina, T3, e tetraiodotironina, T4, também chamado de tiroxina, além da calcitonina. O excesso dos hormônios T3 e T4 causa uma doença que apresenta sintomas como irritabilidade, pele quente e úmida, insônia, perda de peso e exoftalmia. Essa doença é denominada de... Pessoal, tireoide é uma glândula endócrina, faz parte do sistema endócrino e localiza-se no seu pescoço, numa cartilagem chamada de laringe do sistema respiratório. A glândula tireoide ela é muito importante porque ela regula o seu metabolismo de maneira geral, inclusive metabolismo de açúcares, metabolismo de crescimento, metabolismo sexual. Dentre os hormônios liberados pela tireoide, nós temos o T3 e o T4, que são dependentes de iodo. Iodo, galera, é um sal mineral que você encontra no sal de cozinha. Então, o consumo do iodo se faz necessário para produzir esses hormônios essenciais para o seu metabolismo, o T3 e T4. O excesso de T3 e T4 provoca uma doença chamada de hipertireoidismo, onde as pessoas são magras, cadavéricas, têm insônia e são agitadas. A ausência de T3 e T4 provoca uma doença chamada de hipotireoidismo. As pessoas são o quê? Sonolentas, as pessoas acumulam peso, as pessoas possuem gordura nos olhos, processo esse chamado de mixedema palpebral. Já a calcitonina é outro hormônio liberado pela tireoide que regula o metabolismo de cálcio, armazenando cálcio, reservando cálcio dos ossos, ou seja, tira do sangue e armazena nos ossos temporariamente e também nos dentes, ok? A questão ela fala que provoca irritabilidade, insônia, perda de peso, exoftalmia. Esses sintomas têm a ver com uma doença chamada de hipertireoidismo. Então nós vamos ficar como resposta correta a letra B, galera. Letra B. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula para o vestibular Medicina, Faculdade Integrado Campo Mourão. Gostou dessa aula? Inscreva-se nesse canal, é muito importante para mim. Apoie o meu projeto. Avise os colegas. Beijo para vocês. Tchau, galera.